propósito nosso, durante alguns cultos, fazer uma exposição completa da Epístola de Hebreus, né? Da Carta aos Hebreus. Então, antes de começar a pregação, eu vou fazer algumas colocações sobre o que nós vamos falar hoje e como entender a leitura desse livro, né? Então, a gente vai se ater ao capítulo 1 e ao capítulo 2 de Hebreus hoje. A gente vai falar sobre isso, vai entender sobre isso. E dentro disso a gente vai falar sobre a revelação de Deus, a importância de crer e a libertação do medo da morte. Então, são essas três coisas que a gente vai, com a graça de Deus, tentar colocar. E é importante também a gente ter uma convicção na leitura desse livro, que é muito importante, senão a gente não vai conseguir entendê-lo, não vai conseguir entender o princípio, que ele foi escrito aos hebreus. E dentro desses hebreus são três tipos de hebreus, né? São os cristãos verdadeiros, os cristãos que tinham simpatia por Cristo, mas que ainda não haviam tido convicção em segui-lo, e também aqueles cristãos que eram cristãos intelectuais. Eles acreditavam na divindade de Cristo, reconheciam Ele, mas de maneira nenhuma realmente se converteram. Então isso é muito importante para a gente entender essa leitura, a gente destacar esses três tipos de pessoas: cristãos intelectuais e pessoas que tinham, incrédulos, que tinham simpatia por Cristo, mas que ainda não tinham se firmado em segui-lo. Quando a gente fala em cristão intelectual, é possível que haja uma confusão. Na verdade, não são verdadeiramente cristãos, né? Eles são convencidos ao cristianismo, mas não são pessoas que nasceram realmente de novo. Vamos orar então. Deus, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, com temor e tremor, Pai. Te pedimos que, através da Tua palavra, nós possamos ter entendimento, reconhecimento, e que nós possamos vir a realmente nos converter diariamente. Que a gente possa entender o quão é importante a gente confiar em Ti e saber realmente que tudo que Tu fala é verdadeiro. Abre os nossos olhos, tira toda a cegueira espiritual do nosso coração, e que a gente venha realmente entender o quão importante é Te amar com todas as nossas forças e entender isso. Nós Te pedimos que realmente a Tua verdade, a verdade da Tua palavra, venha cada dia libertar-nos mais, Pai. Em nome de Jesus. Tendo por base as colocações que nós fizemos antes, importantes, vamos ler Hebreus 1, do 1 ao 4. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então, a gente vê que a palavra de Deus, ela foi revelada aqui, segundo o que a gente leu, de várias maneiras e várias vezes, né? De várias formas, em várias circunstâncias, em vários momentos da história. Então, o que a gente poderia ter como várias maneiras? Eram sonhos, visões, então, vários tipos de maneiras, não somente da maneira como a gente hoje habitualmente é acostumado. Então, tudo isso tinha o propósito que Deus queria, né? Todas essas coisas eram de acordo com a vontade soberana de Deus. E o nome dessas pessoas
por quem Deus falava, a gente vê aqui que era profetas o nome, né? Então, segundo aqui em Hebreus 1, a gente vê que a palavra de Deus foi revelada de várias maneiras, sonhos, visões, conforme Deus queria. Porém, sempre os sonhos e visões e todo tipo de revelação que a gente vê falando aqui nesse primeiro momento, tinha um propósito, tinha um objetivo. Mesmo naqueles tempos, já existiam enganadores, que nem hoje existem, dizendo propósitos diferentes. A gente vê em Jeremias 23:32, que diz assim: eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os que contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas levianidades. Pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito algum a este povo, diz o Senhor. Então, naquela época já existiam enganadores, já existiam aqueles que se diziam profetas do Altíssimo, existiam aqueles que levavam o povo sem nenhum tipo de temor aos caminhos tortos, distorcidos, né? A gente vê aqui no verso 1 que através dos profetas, especificamente nessa comparação aos judeus, então eram profetas ao povo, à etnia judaica, aos judeus, e com um processo, a gente vê que existia um processo progressivo nessas revelações. Por quê? Você não vê nenhum tipo de revelação, nenhum tipo de profecia, nenhum tipo de coisa que os profetas falavam que ficava no ar, como se fosse uma oferta tentadora ou como se fosse alguma coisa que não pudesse acontecer. Não, a gente vê que ela sempre era progressiva. Para quê? Para a redenção do povo. Para quê? Para arrependimento. Se arrependam, voltem, para voltar a caminhar nos caminhos do Senhor. Então, tudo isso, as profecias, as visões, os sonhos, sempre tinham um propósito específico. Nunca era jogado ao ar e nunca era simplesmente uma coisa que não tivesse conexão com quem? Com o Redentor, né? O Fernando colocou aqui semana passada, até pegando um gancho do que ele falou, que sempre existia uma direção, o Redentor, o Mediador, né? Então, o Salvador, sempre que a gente vê algum tipo de revelação, sonho e visão, ele remete ao Salvador, ele remete ao Mediador, aquele que haveria de vir. E aí, no verso 2, nos últimos dias nos falou pelo Filho. Então, em primeiro momento, ele falava através dos profetas aos pais. Os pais eram quem? Os pais desses hebreus, os antigos, né? Da maneira como ele falava com o povo antigamente. E aí a gente vê que agora ele deixa, o escritor deixa aqui bem claro que é o que? Nos falou pelo Filho. Nos falou pelo Filho, lembrando que é um propósito que Deus tinha antes da fundação do mundo. Antes de o mundo ser mundo, esse plano já era proposto. Então a comparação do Antigo Testamento, de homens escolhidos por Deus, a gente vê que em Jeremias ali, Deus falando ali, fazem errar meu povo com suas mentiras, eu não os enviei. Então esses profetas que aqui está sendo colocado nesse verso 1, eram homens escolhidos por Deus, com o propósito de anunciar a palavra de Deus. Só que essa palavra de Deus, é muito importante a gente lembrar que ela era incompleta, ela não era escrita. Então era necessário usar esses profetas para eles levarem o que Deus queria dizer ao povo. Então aí é que a gente vê por que eram usados os profetas e qual o propósito. Se arrependam, creiam, vai vir um remedor, vai vir um salvador. Então existia um propósito nessas visões, nesses sonhos. E aí hoje a gente vê que uma vez que a revelação está completa, a revelação de Deus, a palavra dele está completa, a revelação, ela só em quem? Só no Filho. Só no Filho. O versículo 2 deixa bem explícito e bem claro para a gente entender. Somente no Filho. A revelação que a gente precisa hoje é somente em Cristo. Tudo que o cristão precisa saber está na Bíblia. O que o cristão realmente precisa aprender está na Bíblia. Existem muitas coisas que a gente não vai encontrar na Bíblia, pode até ser que sim, porém o que a gente tem que entender é que o cristão vai até onde a Bíblia vai. Onde a Bíblia para, o cristão para também.
Se a Bíblia não se posiciona com o assunto, é porque a gente também não tem que se posicionar, a gente não tem que passar ela. Ela é a nossa regra e nosso limite. Então hoje nós vimos que a palavra é a revelação completa para nós. Coisa que eles não tinham antigamente, eles tinham, quando muito, os livros da lei, os 5 livros, e hoje eles não têm, mas a gente não tem desculpa precisando de uma revelação nova. Então a palavra de Deus é a revelação completa. E para nós cristãos, crentes, que acreditamos na Bíblia, uma palavra inerrante, ou seja, que não erra, verdadeira, não existem novas revelações. Isso a gente tem que deixar muito claro na nossa vida cristã e no nosso entendimento. No padrão bíblico, a gente tem que aprender a diferenciar profetas de adivinhos. Isso é uma coisa muito complicada que a gente vive nos nossos dias. Quantas pessoas hoje são motivadas por uma revelação, né? Mas quando a gente fala em revelação, não é a palavra de Deus. É uma revelação de sonhos, experiências. As pessoas são motivadas muito por isso. Então, o cristão ele tem que ter convicção que tudo que ele precisa de revelação está na Bíblia. Tudo que ele precisa como norte para a vida dele, a Escritura diz. Então, essa revelação que muitas vezes as pessoas falam que procuram, se não estiver na Bíblia, não é uma revelação de Deus. Então, a revelação final, a gente viu em quem que está? Em Cristo. Essa é a revelação final. E deixar na palavra de Deus é a base do que a gente precisa saber. Ela vai nos mostrar, nos discernir tudo que a gente precisa. Então, se a gente está realmente em Cristo, todas essas coisas a gente vai aprender e entender. Então, todo o homem que hoje se diz profeta, esse é um profeta de Deus. Essa é uma profeta de Deus e não são poucos que a gente escuta, não são poucos que a gente vê na televisão. O que um homem que se diz isso ele deve fazer? Ele deve levar a palavra de Deus. Não com desleixo e nem descuido. E muito menos acrescentando coisas. Então, quando a gente fala em profeta hoje, um profeta nada mais é, ou melhor dizendo, importante entender que é um homem que realmente leva a palavra de Deus aos outros, sem acréscimo e sem diminuição, e sem revelação nova. A gente viu que a revelação, ela terminou em Cristo. A revelação que a gente tem que levar às pessoas é o Evangelho. Isso é revelação. Por quê? A gente tem que entender o que é Evangelho. O Evangelho são boas novas. Todas as coisas que acontecem no planeta dependem do sustento de Cristo. Quer seja um fio de cabelo caído, quer seja um passarinho que cai no chão do seu ninho. Então, aqui não deixa nenhum tipo de dúvida. Todas as coisas de todo o universo estão dizendo isso. Todos os detalhes que acontecem na nossa vida, na vida dos outros, ou em todas as coisas que permeiam a nossa volta, elas acontecem com a permissão. Sem a permissão de Cristo, está falando aqui, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, o poder é de Cristo. A gente vai depois para Colossenses 1,17 e fala lá, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Então, não tem como a gente não atribuir o sustento do universo a Cristo. Isso é praticamente impossível. No verso 4, existe uma grande advertência ali. Existe uma grande advertência por quê? Porque disse assim, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Existe uma diminuição porque esse povo, ele muitas vezes estava comparando Cristo com um mero anjo, com um mero ser espiritual, quando a gente fala em anjo, esses judeus, esses hebreus aqui, eles tinham uma adoração, uma seita, onde eles adoravam anjos, tinha um valor muito importante para eles. Então ali o escritor está refutando isso, ele está dizendo exatamente isso, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Eles estavam muitas vezes aqui comparando a divindade real de Cristo, sendo igual ou inferior a esses anjos.
Então, Cristo é muito mais exaltado nessa refutação. A gente vai para os versos 8, 9 e 10, a gente vê lá, ele fala assim, mas isso Deus falando, acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, cetro de equidade é o cetro do teu reino, amaste a justiça e odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum de teus companheiros. Aí a gente vai lá para o 13, o que ele fala? Ora, qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os inimigos por estrado dos teus pés. Então isso era a refutação do que ele estava dizendo, é só Cristo que pode ser o todo sempre, é só de Cristo que é o trono, é só dele que é o cetro de equidade e o cetro do seu reino. Então não existe nenhum tipo de comparação inferior. E é importante da gente falar que os próprios anjos estão debaixo da autoridade de Cristo. Lembra lá de Colossenses? Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Então, se ele é o Criador, quem vem depois dele é a criatura. E toda criatura tem que prestar contas ao seu Criador. Então, quando a gente fala muitas vezes nisso, a gente esquece dessas coisas, né? Coloca outras coisas no mesmo nível de Cristo. Existem pela permissão e pela criação de Cristo. Colossenses 1,16, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Então, a gente não tem como diminuir a divindade de Cristo, como esses hebreus parece que estavam fazendo. A gente não tem como colocar Cristo no mesmo pedestal de anjos. A gente não tem como colocar Cristo no mesmo pedestal de qualquer outro ser, de qualquer homem importante que seja. Então, nos dias de hoje, a gente vê muito cristão, muito crente, muito mais preocupado, igualmente com a época dos hebreus, lá que foi escrito, com um exagero em batalha espiritual, né? Um exagero em estar repreendendo, um exagero em estar amarrando todas as coisas, né? Amarra, deu um problema, amarra, deu um problema, repreende. A gente vê que tudo tem que ter a permissão de Cristo. Então, tanto os anjos eleitos, que a Bíblia fala aqui, que eles são ministros para ajudar aos crentes, são ministros para ajudar os cristãos, quanto os anjos caídos, os demônios, eles estão debaixo da autoridade de Cristo. Isso tem que ficar bem claro na nossa vida. Não tem como a gente estar associando, muitas vezes, colocando o mesmo poder de Cristo ao poder de Satanás. Isso não pode nem passar pela nossa mente. A gente tem que ter muita clareza, e é isso que ele está falando aqui. O escritor, é isso que ele diz nesse capítulo 1. Então, a gente vendo isso e trazendo para a nossa vida, é importante a gente pensar assim, que lugar hoje Cristo ocupa na nossa vida mesmo, né? Que lugar que será que o Senhor, Criador de tudo, a expressão exata do seu ser, ocupa na nossa vida? Será que a gente valoriza Cristo mais do que todas as coisas? Ou ele é inferior até mesmo ao que esses hebreus acreditavam? Será que ele é inferior a essas coisas? Será que é assim que a gente o considera? Onde que será que está a nossa confiança? No verso 13, ele que é o resplendor da glória e expressão exata do seu ser, nossa confiança está nele, será? Ou nossa confiança está naquele bocado seco, que é a traça e a ferrugem vão corroer, vão corromper e vão destruir um dia? Que são nossa posição social, nossa capacidade intelectual, nosso poder, nossas finanças. Será que nossa confiança está no Cristo Criador ou está nessas coisas? Então, a gente tem que entender, fazer sempre essa leitura da Palavra de Deus e tentando trazer realmente para o nosso entendimento, pedindo para que o Espírito Santo venha com poder, nos capacite a entender. Para quê? Porque aqui a comparação era inferior muitas vezes a anjos, né? Mas hoje, se a gente for ver, muitas vezes o cristão está trocando Cristo por qualquer bocado seco, por qualquer pedaço de coisa, né? Tudo que ofereça um conforto nesses dias é muitas vezes digno de troca.
gente vê que aqui nesse primeiro momento, a grandeza de Cristo ela é incomparável. A gente tem que ter bastante certeza disso e acreditar nisso. Por quê? Porque senão a gente não vai conseguir receber o Evangelho. A gente tem que pensar que a lei ela nos traz até Cristo. O que é a lei? É a guarda dos mandamentos, mas ela não nos salva. Mas ela nos traz até Cristo e o fim dela é Cristo. Mas não é o fim de terminar, é o fim para dizer, ela só podia fazer até aqui. Como o Fernando falou, ela é um aio, ela só pode conduzir a Cristo. A salvação só vem por Cristo. Então a gente vê que realmente, se a gente não entender isso, que o Evangelho é o que Deus dá para nós. É Deus que dá. É Cristo que morre na cruz. Pelos pecadores arrependidos, pelo povo eleito. É Ele, não somos nós. Não é pelos nossos méritos, direitos. Por isso que quando a gente pensa nas pessoas, em toda a maldade que elas fazem, embora muitas vezes uns com menos princípios do que os outros, a gente tem que lembrar disso. A gente tem que lembrar disso, porque quem dá para nós é Cristo, não somos nós que damos para Ele. Então nós não somos mais merecedores do que o ladrão, do que a prostituta ou do que o assassino. Nos choca porque nós somos humanos e alguns crimes são mais fortes que os outros. Mas o Evangelho é dom, é dádiva de Deus, não por merecimento, e simplesmente pela sua livre bondade. Então, no capítulo 2, a gente vê, no verso 2, melhor dizendo, a gente vê que existe uma grande advertência, né, contra a não ter Cristo por verdadeiro e único. A gente vê lá, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Então a gente tem que se apegar realmente nessas verdades, que Cristo, como o Fernando falou também, pegando algumas colocações do Fernando porque se encaixam bem, Jó ansiava por isso, não há quem medie, não há um mediador entre os dois. Então as revelações elas foram feitas para isso. Elas foram trazendo o povo, através dos profetas, até que realmente existisse Cristo e até que realmente a gente pudesse ter essa palavra completa. Então no capítulo 2, a gente lê assim em Hebreus: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra, falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho, juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Lembrem-se de quem era escrito, de quem era dirigido a essa epístola aos Hebreus. Alguns cristãos intelectuais, ou seja, ainda não eram convertidos verdadeiramente, só acreditavam em Cristo, e alguns que tinham simpatia, mas que não tinham decidido ainda largar a sua própria vida e segui-lo, né? Então, quando ele fala, por esta razão, importa que nos apeguemos, essa razão é a razão anterior, a divindade verdadeira de Cristo, maior do que anjos, maior do que criatura, o próprio Criador. Então é nisso que a gente tem que se apegar, com mais firmeza, às verdades ouvidas, ao que foi ouvido antes, ele falava. E aí a gente vê, se pois se tornou firme a palavra, falada por meio de anjos, e de toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, aqui ele está dizendo o quê? A palavra da lei trazida, e ela provou que existiu toda transgressão e desobediência através dela. Por quê? Porque o que era a lei? A lei era o homem conseguir ser obediente a tal ponto que ele tivesse algum favor diante de Deus. Isso foi impossível. A gente falou que a lei foi um aio que trouxe até Cristo, onde o fim dela é Cristo. A gente falou que a lei era apenas uma maneira de provar para o homem que o homem não era capaz de fazer tudo isso.
Então ali a gente vê, ela recebeu justo castigo. Ser salvo e viver pela lei. Não tem como. Não tem como. Existia um padrão aqui, está dizendo. Pois se tornou firme a palavra falada. E toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. O padrão é esse. Sigam. E ninguém conseguiu seguir. Ninguém conseguiu seguir. E aí o que acontece? A gente vê a comparação. Vem Cristo, o Evangelho. Cristo se entrega por pecadores na cruz, arrependidos. E aí o que me chama mais atenção em todo esse capítulo aqui, pelo menos nesse princípio que a gente está lendo. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? O escritor estava dizendo para esse povo assim: vocês já viram que pela lei vocês não conseguem cumprir. E mesmo assim, vocês ainda não estão acreditando, mesmo assim vocês estão buscando em vocês mesmo força. Aí ele fala assim, ó: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Não é uma salvação pequena, é tão grande salvação. Salvação por meio de Cristo. Então, a salvação que a gente tem que entender através de Cristo é que é uma grande salvação. A palavra grande é para realmente a gente entender o tamanho da perfeição. Pelo homem, impossível perfeição. Pelo homem, sem jeito. E daí por Cristo, grande salvação. Não tem. E o escritor ainda fala aqui: como escaparemos nós de tudo isso? Aí a gente volta para antes: desobediência recebeu justo castigo. Como é que nós vamos escapar desse justo castigo se a gente ainda negligenciar tão grande salvação? Então, esse ponto é o que ele falava para esses hebreus. Vocês não vão ter como escapar, vocês estão negligenciando essa grande salvação. E aí depois vai para o 13 e para o 4. Como escaparemos nós, negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. O que a gente sempre fala, que a gente tem que ler dentro de um contexto? Lembra no capítulo 1 que a gente falava sobre revelação? Aqui ele está dizendo, de novo, a qual tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, a revelação. Cristo veio e falou: se arrependam dos seus pecados e creiam, porque é chegado o reino dos céus. Se convertam. Ele anunciou primeiramente. Aí depois, pelos testemunhos das pessoas que estavam lá, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então esse povo aqui, esses hebreus, tudo leva a crer que eles não viram o próprio Jesus fazendo todas essas coisas. Então eles ouviram de quem viu. A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então fica uma sugestão muito realmente clara de que é primeiro anunciada em Cristo e depois anunciada pelos que viram e ouviram. Então, mas como então a palavra, aqui ainda existe a revelação, nós estávamos falando que a revelação é só em Cristo. E aqui ela dá a confirmação disso. Dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Por que precisavam os sinais? Porque a palavra ainda não estava completa. Ela precisava para quê? Para autenticar, para dizer assim, o que nós estamos falando é Deus. E Deus fazia o quê? Testemunho juntamente com eles. Porém, tinha propósito? Porém, tinha um objetivo sempre. O que eles falavam? Se arrependam e creiam. Eles não chegavam lá fazendo muitas vezes milagre. O plano deles era sempre o reino. Se arrependam e creiam em Jesus. Se arrependam e creiam em Jesus. Então esses milagres e prodígios e sinais, eles tinham um propósito. O propósito de anunciar o Cristo verdadeiro, o Cristo Deus e o Cristo homem, que ele andou entre nós. Aí a gente vê Paulo falando em 2 Coríntios 12:12 para confirmar a história disso, dos milagres. Os sinais do meu apostolado
foram manifestos entre vós com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. O propósito era confirmar que era um homem de Deus. Então, o que a gente tem que trazer para os nossos dias? Se os sinais que a gente está vendo as pessoas prometerem, os milagres que elas dizem, os prodígios que a gente escuta muitas vezes, principalmente pela televisão, se não tem o propósito que tinham, que era anunciar o Cristo ressurreto, que era anunciar o perdão dos pecados, que era anunciar o Evangelho completo, puro, se não tem isso, se não tem isso que a Bíblia nos ensina, que nos incentiva, que é aquilo que a gente falou no verso 3, tão grande salvação, muito cuidado, porque daí a gente está vendo que não tem nada a ver com a Bíblia. Muitos que fazem sinais, milagres, ou se dizem que fazem, se o propósito deles é glória pessoal, se o propósito deles é profetizar, como a gente falou, que eles dizem, eu tenho uma profecia para a sua vida, eu tenho uma revelação para a sua vida, é bíblico. Você vai me falar de Cristo? Você vai dizer que Cristo é o único Salvador? Então eu posso aceitar como profecia. Agora, se você vir me falar uma coisa dentro da própria Bíblia, fora totalmente de um contexto, aí a gente tem que realmente ser cristãos que vigiam nisso. Porque é muito fácil ser enganado se a gente não estiver firme. É muito fácil a gente ser distorcido uma palavra se a gente não entender que a revelação ela está em Cristo. Essa é a revelação. Então, a grande salvação depende disso. A gente vê que, seguindo esse capítulo 2, ele continua ainda fazendo algumas refutações em relação à divindade de Cristo. E a gente vê que ele fala sobre o homem, sobre a sujeição do homem, do mundo diante do homem. E Deus no início fez realmente assim. Deus no início fez o homem para sujeitar todas as coisas, para todas as coisas ser sujeitas ao homem. Nada era para ficar longe da sujeição do homem. Mas com a queda, com a entrada do pecado e a desobediência, isso não foi mais possível. E aí a gente vê por que Cristo vem à Terra, se tornando homem, e a gente vê na descrição que ele se fez menor que os anjos, por pouco tempo menor que eles, para se tornar quem? Igual ao homem, para se tornar igual a quem é o segundo Adão. E isso a gente vê que ele foi glorificado. Quando a gente fala em se tornou Cristo menor que os anjos por pouco tempo, a gente não pode jamais pensar que ele saiu da divindade dele, que ele não era mais Deus. Ele simplesmente mudou de estado, mas não de existência. Ele sempre existiu. Ele sempre foi Deus e sempre vai ser. Naquele momento, ele mudou de estado não só de Deus, para ser homem também. Então, por pouco tempo, ele foi feito menor que os anjos. Sempre foi Deus e sempre vai ser. Então, as pessoas hoje, muitas vezes, elas esquecem desse fato quando elas se intitulam melhores, né? Dão ordem para os demônios, fazem e acontecem, só que elas se esquecem que quem tem autoridade para isso é Cristo. Se não for Cristo, através de Cristo, tudo isso é besteira. A gente vê até exemplos na própria Bíblia, né? De cristãos, se não me engano, em Atos, que vão lá e querem falar, eu te expulso nome do Deus de Paulo, e aí tomam uma camaçada de pau. Por quê? Porque eles falam assim, Paulo eu conheço, mas você eu não sei quem é. Então, esse papo de a gente achar que as pessoas fazem, acontecem, dão show na TV com espíritos e com demônios, não lembrem aqui o que está dizendo. Menor que os anjos. Se Cristo foi feito menor que os anjos por pouco tempo, imagine o homem. O homem é menor, a gente não é um ser celestial. A gente não foi criado como os anjos. Então, para ver a diferença do homem, da tão grande salvação, porque Cristo veio resgatar homens, pecadores arrependidos, mulheres pecadoras arrependidas. Ele não veio resgatar anjos. Aqui nesse capítulo ele também fala sobre isso. Ele não veio para resgatar, ele poderia muito bem ter resgatado os anjos caídos. Não era esse o propósito. Propósito planejado e proposto por Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Então, Deus fez o homem bom para sujeitar as coisas,
para serem debaixo dele. Mas aí a gente vê que com a desobediência o pecado entrou no mundo somente através de Cristo, né? E Cristo veio de uma maneira majestosa, de uma maneira digna de um rei mesmo, digna de toda glória pessoal. O que diz será o escritor dos Hebreus? Ele ainda diz ali, 2, versículo 10, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimento o autor da salvação deles. Quando ele fala aqui porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, aquele não está falando do Deus Filho, ele está falando do Deus Pai. Por causa dele, Deus Pai, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoais por meio de sofrimento o autor da salvação deles. Cristo, ele foi aperfeiçoado por Deus por meio do sofrimento. Então a gente vê, mas Cristo não era Deus? Era Deus, mas a natureza humana dele não. Então como que ele fez para aperfeiçoar a natureza humana de Cristo? Sofrimento. O Deus soberano aperfeiçoou Cristo no sofrimento. E aí a gente vê todas essas colocações que ele fazia aos hebreus, né? Os hebreus não tinham certeza da divindade de Cristo, eles não tinham certeza de quão superior era Cristo, e aí ainda para o escritor, ainda para meio que dar um baque mesmo, fechar com chave de ouro, ele diz assim, e esse mesmo Cristo superior, Deus Criador, foi aperfeiçoado por sofrimento. Por sofrimento. Autor da salvação deles. Deles é quem? Os cristãos que creem. E hoje em dia, será que a gente gosta de ser aperfeiçoado por meio do sofrimento? Será que a gente consegue conceber essa ideia na nossa cabeça? Lembrem-se quem que é autor da salvação deles. Aí a gente tem que trazer algumas perguntas para a nossa vida. Nós conseguimos ser melhorados sem esforço? Não tem como. Para a gente ser bom em alguma coisa, a gente realmente tem que ser melhorado através do esforço. Deus refina os seus. Aqui a gente vai atentar mais para frente que esses que ele refina são os que são chamados de filho. E não são todos que são chamados de filho. São os mesmos que Jesus chama de irmãos aqui nesse capítulo 2. Não são todos. Quando ele fala aqui conduzindo muitos filhos à glória, são aqueles que recebem essa grande salvação e a entendem e compram realmente com todo esforço, não no sentido de fazer obras, mas no sentido de que realmente não tem merecimento nisso, é esse esforço, entender isso. Quando nós estamos nos preparando para alguma prova, algum teste, tudo vem fácil? De maneira nenhuma. Foi por isso que Deus fez assim, aperfeiçoou Cristo por meio de sofrimento. Então, Deus vai refinar a gente, e Deus vai nos colocar muitas provas e situações para realmente ser mais parecidos com Ele. Então, vida cristã não é significado de bonança 100%. É significado de certeza de vida eterna. E aí a gente continua no texto, que fala assim, da santificação, né? No versículo 11. Pois tanto o que santifica, como os que são santificados, todos vêm de um só. Isso é Deus quem faz. Ele santifica, tanto o que santifica, como os que são santificados. Então o início da santificação vem por acreditar nessas verdades, por acreditar nessa grande salvação. Receber tão grande salvação. É impossível a gente se dizer filho de Deus, a gente se dizer irmão de Cristo, se a gente não for parecido com Ele. Então, qual a mensagem de Cristo que Ele deixa com a sua vida como homem? Qual é essa mensagem? A gente continua no texto, no verso 14 do 2, capítulo 2, verso 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele igualmente participou, para que por sua morte
destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então, Cristo derrotou o poder da morte, ele se fez carne por isso. Ele se fez carne para derrotar o poder da morte. E o que ele fala ali no 15? E livrasse todos que pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então, a maioria das pessoas e nós mesmos nem passa pela cabeça o dia da nossa morte, né? A maioria de nós sequer pensa nisso. Só que uma coisa é que a gente saber que a morte vai chegar a todos nós. Todos nós vamos morrer um dia. Só que aqui, o escritor, o autor de Hebreus, ele não está dizendo só da morte física. Ele está se referindo à morte espiritual. E a morte espiritual é aquela de quem ainda está em Adão, no primeiro pai. Aquele que realmente nos imputou todo o pecado, nos passou por herança. Então a dívida do pecado que nós contraímos em Adão, ela vai estar em débito ainda. Ela fica por ser paga, como o Fernando já falou. A gente não consegue pagar isso. Por quê? Porque a gente não tem, a gente é devedor. Como é que um devedor vai pagar? Ele não tem mérito, ele não tem dinheiro, ele não tem condição de pagar. E aí a gente vê Cristo, visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue, deste também ele igualmente participou, que carne e sangue, se fez homem, igualmente participou para quê? Para que na morte dele ele destruísse. Destruísse é assim, perdeu o poder. Não tem mais poder sobre a vida daqueles que creem, daqueles que são filhos, daqueles que estão em Cristo. Livrasse todos pelo pavor da morte. Quando a gente para pensar, as pessoas hoje andam aflitas. Trabalho, andam aflitas, faculdade, andam aflitas com conforto, andam aflitas com vida de menor qualidade. E tudo isso, até certo ponto, é lícito. Tudo isso, até certo ponto, é tranquilo, é bom. Porém, elas só ficam correndo e pensando nos dias de hoje. A maioria, a grande maioria. E elas não se preocupam com a morte, que um dia vai chegar a todos. Que todos nós vamos morrer, isso é fato. Não tem como fugir, não tem como a gente procrastinar, não tem como aumentar o tempo de vida. A gente vê que realmente a Bíblia compara a vida com uma neblina, né? Que ela vem e passa. E a vida da gente é uma neblina. A gente não sabe o dia de amanhã. Então, se hoje a gente negligenciar a tão grande salvação que a gente viu no capítulo 2, no verso 3, essa grande salvação é o que Deus nos proporciona. Se a gente realmente se abraçar e entender isso. E aí, quando a gente fala em morte, é importante a gente lembrar que os cristãos, aqueles que realmente acreditam na Bíblia com a palavra de Deus e acreditam em Cristo como Salvador, eles não vão provar da segunda morte. A segunda morte é a morte aquela que o autor fala aqui, o pavor da morte espiritual, o pavor da morte eterna. Esse tempo nosso é corriqueiro, esse tempo nosso dá para contar, a gente conta, a gente chega lá e fala, é 90, é 100 anos, é 30, a gente faz aniversário, a gente conta os anos. Na eternidade a gente não vai nem precisar se preocupar com isso. Por quê? Porque é todo sempre. Então, a segunda morte é a que nós devemos temer. E aí a gente vê aqui no verso 15 que Cristo, ele livra todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Quando eu falo ele livra todos, são todos aqueles que confiam nele. E aí eu deixo uma pergunta para cada um de nós pensar aqui e realmente fazer uma reflexão. Será que todos nós temos certeza para onde a gente vai depois que a gente morrer? Será que a gente realmente tem essa certeza, essa convicção? E não longe disso, será que a gente leva em consideração isso? Será que a gente realmente pensa no dia da morte, o que vai ser? Esse é um ponto muito importante que a gente deve levar em consideração. A gente que realmente crê em Cristo, a gente sabe o que nos espera. A gente sabe o que a gente passa aqui porque a gente crê no que há por vir. Então, no verso 17, diz lá, por isso mesmo convinha
que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, para fazer propiciação pelos pecados do povo. Essa descrição é Jesus, essa descrição é Cristo, ele novamente falando o motivo aos hebreus de Cristo ter se feito carne, de ter se feito homem. E a gente vê a comparação aqui, que ele fala quase no final, feito misericordioso e fiel sumo sacerdote. Sumo sacerdote nos remete novamente ao Antigo Testamento. Lembrem-se que essa carta ela era muito provavelmente destinada a um povo que ainda vivia sob alguns preceitos da lei, alguns costumes do Antigo Testamento. E aí aqui ele remete ao sumo sacerdote. Quem era o sumo sacerdote? O sumo sacerdote era um homem escolhido por Deus, para quê? Para uma vez por ano pagar o sacrifício pelos pecados do povo e pelos dele mesmo. Ele também tinha pecado. Então, ele faz essa comparação aqui para dizer o que Jesus veio fazer. Fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus. Que coisas referentes a Deus? O sumo sacerdote tinha obrigação de pagar a Deus o sacrifício pelos pecados do povo. Isso eram as coisas referentes a Deus. E aí a gente vê que ele diz aqui, para fazer propiciação pelos pecados do povo. Então, a comparação que ele deixa aqui muito evidente é que no Antigo Testamento o sumo sacerdote entrava, ia até o Santo dos Santos, oferecia sacrifícios pelo pecado dele, pelo pecado do povo, e era apaziguada por tempo a ira de Deus. Aqui a gente vê que o próprio Cristo se fez propiciação, o próprio Cristo satisfez a ira de Deus. Ele foi o sumo sacerdote dos que creem. Ele foi o sumo sacerdote, ele foi aquele que entrava lá no templo para fazer o sacrifício e ao mesmo tempo ele foi o sacrifício, para a gente entender a profundidade disso. Ele mesmo foi o sumo sacerdote, ele mesmo foi o sacrifício. Por quê? Porque somente por ele ser Deus e ser homem perfeito, a dívida pode ser paga. E o que a gente tem que tirar de lição? A gente vê no versículo 18 a nossa esperança. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Cristo passou por tudo que nós passamos, com exceção do pecado. Ele não pecou, mas ele sofreu, ele sentiu medo, ele sentiu angústia, ele clamou diante de Deus e ele foi obediente até a morte. Então, é essas coisas que a gente tem que entender. Quando o escritor de Hebreus fala isso, a gente consegue destacar essas 4 coisas que a gente falou. A revelação de Deus, ela veio primeiramente por visões, sonhos, com o propósito de Deus aos antigos, à etnia de Israel, pelos símbolos, pelas várias metodologias diferentes. Nos dias de hoje, através de Cristo, a revelação está em Cristo, na obra de Cristo e na palavra pronta. A importância da gente crer nisso, na grande salvação. Porque o autor fala lá em 2, como escaparemos nós se nós negligenciar essa grande salvação? Como que a gente vai escapar? Revelação de Deus, a importância de crer e a libertação do medo da morte. Se a gente realmente confia nessa grande salvação, o medo da morte nós não vamos mais ter, porque a gente vai saber o que vai acontecer. A gente sabe o que nos espera. Então, essas coisas são o que a gente pode realmente aprender desses 2 primeiros capítulos escritos a esse povo hebreu e que a gente possa realmente trazer isso para a nossa vida. Amém?